Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Interior 2.0 o convite que nos fez para estar aqui presente, cumprimentar, em particular, o Sr. Presidente da Câmara de Miranda de Douro, um amigo de longa data, e dar-lhe os parabéns pela belíssima cidade e pela forma como, de facto, também do ponto de vista turístico, ela está preparada para receber os nossos turistas. Cumprimentar também os colegas de painel, a Isabel, permita-me que a trate assim, e o Carlos, e todos aqueles que nos acompanharam hoje, até agora, neste nosso encontro para falar de turismo. E queria começar por dizer que nós tivemos a ver nas apresentações anteriores, no fundo, uma estratégia nacional para o turismo. No meu caso concreto, vou falar-vos da concretização de uma estratégia mais de âmbito regional e local, que tem também como objetivo associar aos nossos produtos endógenos a componente turística. E vou falar-vos concretamente de uma mudança de paradigma que pretendemos incluir e introduzir no território e que teve a ver com a construção da barragem de Foz Tua. Portanto, se me permitem, eu vou passar a fazer essa apresentação rapidamente. Quando foi lançado o Plano Nacional de Construção de Barragens, concretamente em Foz Tua, desculpe, ok, concretamente em Foz Tua, os municípios que estão envolvidos no Vale do Tua, Alijó, Carrazeda, Mursa, Vila Flor e Mirandela, encomendaram um estudo para duas hipóteses. Para a hipótese de haver barragem e para a hipótese de não haver barragem. Esse estudo foi fundamental para, no fundo, passarmos aquela fase em que criticamos o Estado Central e criticamos até os poderes regionais por não investirem nos territórios de baixa densidade, para termos nós próprios um caderno reivindicativo para, no fundo, podermos exigir esses investimentos nestes territórios de baixa densidade. E, portanto, como vos disse, encomendamos na altura a uma empresa uma estratégia, quer para um cenário, quer para o outro. Como sabem, acabou por vigorar o cenário da construção da barragem. E, a partir daí, o que nós exigimos à EDP, a empresa construtora, através da DIA, da Declaração de Impacto Ambiental e da RECAP, foi a constituição de uma Agência de Desenvolvimento Regional, do TUA, que é constituída pelos 5 municípios e pela própria EDP. É, no fundo, uma parceria em que os 5 municípios dão o seu território e a EDP dá o financiamento para uma estratégia de sustentabilidade deste território rural. Eu rapidamente, porque já estamos na fase final, vou passar, portanto, este gráfico aqui representa exatamente o resultado dessa negociação. Aí estão os 5 municípios e a EDP. Portanto, isto é o nosso site, é só para dizer que quem quiser saber um pouco mais sobre a agência tem aqui o site, onde tem a visão, a missão, os objetivos e a estratégia. E, portanto, este slide é o slide, como vos dizia, onde tem o nosso site para poderem fazer a consulta relativamente a essa mesma estratégia. O próximo slide. O enquadramento legal, isto nesta hora do campeonato já não vale a pena, portanto podemos passar à frente. É só dizer-vos, portanto, que é um pouco aquilo que já vos tinha dito antes, os municípios e a EDP, podemos passar à frente. Vamos passar à frente. Aqui vamos parar. Na sequência disto, nós constituímos um Parque Natural Regional, que é o Parque Natural Regional do Tua, que é financiado exatamente por essas verbas da EDP e que abarca os 5 municípios, como vos disse. E foi uma forma de nós evitarmos, uma vez mais, que uma verba que devia ser investida no território acabasse por ir parar a Lisboa, ao ICNF ou ao ICNB. Na altura era ICNB e agora é ICNF. Não tem nada contra Lisboa, mas é simplesmente uma questão de justiça perante o território. Se era o território desta região, que estava a ser afetado com a construção da barragem, obviamente tinha que ser o território a receber os contributos financeiros para ajudar ao desenvolvimento regional e não a verba ser canalizada toda para uma entidade central, fosse o ICNF, fosse qualquer outra entidade governamental. E, portanto, isto surgiu na tal sequência do estudo que nós encomendamos e das exigências que fizemos na altura da DIA. Próximo slide, por favor. Pronto, aqui têm, em termos de cronograma de execução física e financeira, as verbas que estão afetas à instalação, à gestão e construção deste Parque Natural Regional do Vale do Tua. Curiosamente, devem ter reparado que na apresentação, quer do Carlos, quer da Isabel, ainda não aparece este parque. Ainda não aparece este parque por duas razões. Primeiro, porque este parque foi criado apenas há um ano.
Segundo, porque este parque é um parque regional e, portanto, não está integrado dentro daqueles parques que são geridos diretamente pelo tal ICNF. Este parque não é gerido pelo ICNF. Este parque tem um diretor que sou eu próprio, tem um técnico superior que trabalha comigo e depois tem 5 elementos de cada uma das câmaras, portanto, um de cada uma das câmaras, que faz o trabalho nas câmaras, normalmente, e tem uma componente do seu trabalho que é afeta ao próprio parque. Isto é, qualquer situação que se desenvolva no seu município, tem lá uma pessoa que tem a competência para desenvolver esse trabalho dentro dessa área. Se não se importam, o slide seguinte pode... Ora bem, o parque, em termos turísticos, aproveita, como é óbvio, o turismo de natureza e parte do turismo de natureza, mas não quer ficar no turismo de natureza. No fundo, o objetivo do parque é, a partir do turismo de natureza, implementar um verdadeiro projeto de desenvolvimento regional. E por isso, não sei se é perceptível, penso que sim, neste slide nós vemos que o Parque Natural Regional, no fundo, tem 6 ações que têm a ver com a conservação da natureza e da biodiversidade e tem outras 6 ações que têm a ver com o desenvolvimento do turismo sustentável. Para as ações de conservação da natureza e da biodiversidade, nós afetamos 25%. E para as outras ações estão afetos 50%. 50% com 25% dá 75%. E vocês agora podiam dizer, então e onde é que estão os outros 25%? Os outros 25% foram as verbas que nós tivemos que deixar em Lisboa e essas não nos deixaram vir cá para cima. Portanto, foi um processo negocial, é como agora com os gregos e com a Europa e por aí fora, e portanto dos 100% é que teríamos direito, conseguimos 75%, ficaram 25% lá para tratar dos papéis e da burocracia em Lisboa. E portanto, dá este total dos 75% da contribuição anual para ações de conservação da natureza e da biodiversidade de 25% e 50% para o turismo, nesta lógica do turismo de natureza, que depois mais à frente vou desenvolver. Slide seguinte, por favor. Pronto, isto é o conceito do Parque Natural, podemos passar à frente. Ok, agora aí paramos. O Parque Natural, no fundo, como vos disse, para promover o desenvolvimento regional do ponto de vista turístico de toda esta região, do Val do Tua, e articuladamente, como é óbvio, com todos os outros parques e particularmente aqui com a Miranda do Douro, pretende, no fundo, o quê? Partindo do turismo de natureza, aproveitar o turismo náutico, com a ligação do Tua ao Douro, turismo de saúde e bem-estar, porque temos dois aproveitamentos de termalismo dentro da área do parque, e, no fundo, aproveitar também as aldeias ribeirinhas e toda aquela lógica do turismo fluvial, dos barcos que sobem e descem o Douro, porque vamos ter, digamos assim, uma ligação, através de um plano de mobilidade na estação do Tua, de ligação, portanto, do Tua ao próprio Douro, através do turismo fluvial. É evidente que, para tudo isto resultar, a participação dos municípios é fundamental, quer na Constituição, quer, como já viram, na própria elaboração da forma como vai trabalhar o parque. Plano seguinte. Pode passar à frente. Ok. Aqui, de certa forma, indo de encontro à intervenção da Isabel no que diz respeito aos ASNET, nós, de facto, fizemos também essa ligação, porque uma coisa é o parque no seu território, outra coisa é o parque na ligação com os espaços envolventes. E nós, obviamente, queremos fazer essa ligação, desde logo com o Todo Douro, Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também com Espanha. E porquê? Porque consideramos que Espanha é fundamental para atrair turistas a este território. E nessa medida, eu quero aqui dizer que Miranda do Douro, por exemplo, tem uma centralidade excepcional. Nós falamos há pouco de interior e litoral. Temos o litoral, de facto, mas a centralidade de uma terra de fronteira como Miranda é absolutamente fundamental para atrair o turismo, nomeadamente da Península Ibérica, como disse o Carlos e muito bem. E por isso mesmo, em conversa com o Presidente da Câmara e grande amigo Artur, estávamos há pouco a dizer, e bem, que era fundamental que o IC5 ligasse diretamente a Zamora, porque essa ligação à Espanha faz com que aqui esta fosse de facto uma aposta estratégica e uma visão nacional e, como disse muito bem, há ainda alguns investimentos, mesmo na área das acessibilidades, estamos muito melhor, mas há muitos investimentos que podiam e deviam ser realizados para continuarmos a potenciar aquilo que temos de melhor. Porque, de facto, com um país ao lado que é a primeira potência mundial ou a segunda no âmbito do turismo, como referiu na sua apresentação, obviamente só não vê isto quem não quer ver. E, portanto, este é um desafio que a Administração Central devia olhar com olhos de ver para este território e concluir essa ligação, que é uma pena que não esteja efetivamente feita.
Podemos passar ao slide seguinte. Pronto, neste slide seguinte apresento-vos também, evidentemente, tudo aquilo que já sabemos que é possível aproveitar em termos de turismo para um território de baixa densidade como o nosso. O que é que a gente pretende? No fundo, pretende, através do turismo de natureza, do turismo ligado aos nossos produtos, criar negócios, criar emprego e criar mais receita fiscal para estes territórios. E se criarmos negócios, se criarmos emprego e termos receita fiscal, obviamente os próprios municípios têm, através da derrama, através do IMI, através de tudo isso, têm mais rendimento e, portanto, conseguem fixar mais as pessoas. O slide seguinte, por favor. Agora, neste slide, apresento-vos basicamente aquilo que é, ou que está a ser estruturado por nós, em termos de projeto base do parque, as áreas onde pretendemos incidir do ponto de vista turístico. São todas essas áreas que têm a ver, como veem, com o turismo de natureza, com os passeios de barco, com o birdwatching, caça e pesca, produtos regionais, património e artesanato e, no fundo, fazer tudo isto uma oferta de um produto compósito do ponto de vista turístico, que parte daquilo que já temos, daquilo que já fazemos há 1000 anos, como disse o Carlos muito bem, e acrescentar-lhe esta componente de turismo de natureza que cada vez mais é uma área, um nicho de mercado em desenvolvimento acelerado, sobretudo nos países do norte da Europa. Inglaterra e países nórdicos de uma maneira geral, Alemanha, Holanda, como aqui vimos pelas apresentações anteriores. O slide seguinte, por favor. Pode passar a seguir. Isto é a delimitação da área do parque, já vos referi, os diferentes municípios, podemos passar a seguir. E agora aqui temos um slide onde nós, no fundo, fazemos um pequeno resumo do que é a fauna, a flora e algumas características ao nível do património arquitetónico construído e também de caráter imaterial do próprio parque. Salientava, sobretudo, essa planta que tem um nome científico impronunciável, essa planta cor-de-violeta, tem um nome científico impronunciável, mas que é única deste território. Portanto, aquilo é um microclima e, pelos vistos, esta planta apenas se dá neste microclima. É mais uma curiosidade em termos daquilo que podemos apresentar aos turistas e eles gostam de saber destas coisas. Passava ao slide seguinte. Pronto, a visão estratégica, de certa forma, eu já vos falei desta visão estratégica do parque, que se pretende, no fundo, a partir do turismo de natureza, poder ajudar a promover o desenvolvimento do território. Podíamos passar ao slide seguinte e tem aí agora algumas das áreas que nós pretendemos desenvolver, sobretudo em termos de visão estratégica e de domínio da ação, conservação da natureza, preservação do património histórico e cultural, o planeamento e ordenamento do território, atividades económicas e educação e investigação. E deixo a educação e investigação para o fim, mas não em último lugar. A educação e investigação é fundamental para promovermos o nosso território, desde logo nas escolas, porque obviamente ninguém gosta daquilo que não conhece. E, portanto, em primeiro lugar, temos que dar a conhecer aquilo que temos. E se dermos a conhecer aquilo que temos, com a forte identidade que temos, como já foi dito pelos dois oradores que me antecederam, que brilhantemente me antecederam, obviamente que tudo isto é mais fácil, tudo isto é melhor, quer para a promoção externa, quer para a promoção interna. E por isso mesmo, nós, com um ano de existência, por exemplo, o nosso logo foi feito em concurso com as escolas secundárias da região, estamos agora o nosso plano estratégico de marketing a ser elaborado com as instituições superiores da região, o IPB e a UTAD, vamos fazer um concurso para eles elaborarem esse plano e, portanto, vamos avançar nessa medida. Slide seguinte, por favor, pode passar, é a tal visão estratégica. Ok. Depois há aqui a questão da definição de limites, que já vos referi também, pode passar à frente. Estou a avançar porque já estamos nesta fase. Há outra coisa importante. Obviamente, para podermos candidatar-nos a fundos comunitários, e já vos vou falar também de uma candidatura que fizemos a fundos comunitários, nós temos que ter tudo isto compatibilizado com os PDMs, com os planos diretores municipais. E, portanto, a delimitação da área do parque foi compatibilizada com os planos diretores municipais, também para evitar uma coisa, para evitar que, ao nível do desenvolvimento regional, o parque seja, efetivamente, não seja um fator, digamos assim, inibidor do investimento, mas seja, efetivamente, um fator que potencie esse investimento. E, para isso, fizemos um enorme esforço para compatibilizar as áreas urbanas, urbanizáveis, a reserva agrícola e a reserva ecológica, de forma a que nada disto entre em contradição e em conflito, e de forma a que, em termos de ordenamento do território, os projetos que vierem a ser aprovados dentro desta área possam, à partida, estar garantidos que não entram em incompatibilidade com os normativos legais. Portanto, é a delimitação do parque, propriamente dito. Pode passar à frente. Pode passar. Portanto, o modelo de gestão já vos referi. Pode passar à frente, por favor. Pode passar.
Pronto. E aqui temos uma coisa que também já referi, que são os cinco funcionários de cada Câmara a trabalhar para o parque. Pode passar. Investimentos. Ok. Falou-se há pouco de portas de entrada do turismo na região. Nós aqui também temos essa preocupação e esse objetivo. São 5 municípios e um território. Então, o que nós pretendemos aqui, e que está representado neste slide, é exatamente ter uma porta de entrada do parque em cada um destes 5 municípios. Ou seja, qualquer turista que se dirija ao Parque Natural Regional do Val do Tua e que entre por qualquer um destes municípios, o que é que vai ter? Vai ter uma porta de entrada nesse município em que, no fundo, se potencia tudo aquilo que esse município tem de melhor nas diferentes componentes, mas, ao mesmo tempo, permite fazer uma viagem virtual e receber panfletos para, se quiser ir desse município para outro município, numa lógica de complementaridade, poder fazê-lo. Qual é a ideia? A ideia é reter, obviamente, o turista o mais tempo possível no território. E se tivesse apenas informação daquela porta de entrada daquele município, obviamente ficava limitado e, evidentemente, iria embora mais cedo do território. Pode passar o slide seguinte. Portanto, isso são as tais 12 ações que eu vos falei há pouco, 6 na área da conservação da natureza, 6 na área do desenvolvimento regional. Pode passar à frente. Portanto, isto é a distribuição financeira por elas, é um período de 12 anos, temos 7 milhões e meio durante estes 12 anos para, no fundo, transformarmos isto numa realidade. Pode passar à frente. E agora temos aqui uma coisa que penso que se pode articular bem com este território e particularmente com Miranda de Douro, que são as rotas. Nós temos previstas 3 tipos de rotas. Rotas do património. Como? Pensei que rotas de património, rotas da água e, portanto, e a rota dos miradouros. Estas rotas pretendem, no fundo, fazer uma interligação entre os diferentes espaços deste território, também na tal lógica da promoção supramunicipal. E aqui eu penso que tem todo o interesse este diálogo entre o nosso território, o território de Miranda de Douro, o território do Douro e até o território do Norte. Porque o turista, quando aterra aqui na nossa região, como disse bem o Carlos, ele aterra no aeroporto do Porto. E nós estamos a pensar numa lógica de interatividade e de captar o turista mal ele aterra no nosso território, numa parceria com o Porto e Norte de Portugal, vamos fazer esse desafio, ter lá também uma componente nossa na loja interativa que o Porto e Norte tem no aeroporto de Pedras Ruas. Podemos passar à frente. Agora estou-vos a mostrar esta imagem, porquê? Porque tudo isto tem sido construído, e isso é que era importante também transmitir-vos, tudo isto tem sido construído com o território e com as pessoas. Ou seja, porque é que nós no parque temos estas 12 ações e como é que surgiu este conceito? Este conceito surgiu em workshops com os atores do território, os empresários, os agricultores, os munícipes, os autarcas, no fundo todos aqueles que durante anos resistiram aqui neste nosso território, foram ouvidos, as suas sugestões foram apresentadas e a nossa equipa, em conjunto com todos estes atores do território, é que construíram, no fundo, este conceito. Portanto, este conceito não é um conceito académico, não é um conceito que tenha vindo, digamos assim, de um conjunto de teorias, é um conceito que foi construído e foi sendo construído ao longo destes tempos com os atores do território. Seguinte. Portanto, isto é uma citação que já foi referida também pelos autores anteriores, pelos oradores anteriores, que é a procura nas áreas do turismo de natureza, que tem vindo a aumentar claramente, e portanto aqui refere-se aos parques nacionais. Pode avançar, por favor. Portanto, isto é, digamos, também uma outra representação gráfica onde se pode ver melhor o aumento desta procura. Pode avançar. E finalmente, temos aqui, digamos, o tipo de visitas que pretendemos atingir com o nosso parque. Como veem aí, o birdwatching, temos também os centros de interpretação. O que é que vai ter o parque? No fundo vai ter visitas guiadas, vai ter um centro de interpretação, que são as tais portas de entrada, e vai ter merchandising que vamos distribuir a todos aqueles que nos visitam para promover o território, para levarem uma lembrança, uma pequena lembrança, e também a nossa gastronomia e tudo aquilo que temos de melhor. Slide seguinte. Portanto, isso é, digamos, uma outra representação gráfica deste tipo de investimentos. Slide seguinte, por favor. Portanto, o merchandising, slide seguinte, por favor. Pronto, e temos aqui os objetivos com que nós nos posicionamos no mercado. Portanto, o conceito e o posicionamento no mercado, os objetivos e metas a atingir e a estratégia de promoção. Para que o Parque Natural Regional do Val do Tua não seja mais um parque, obviamente temos que ter este conceito diferenciador. E o conceito diferenciador foi aquele que já vos apresentei
antes. Pode passar ao slide seguinte, por favor. Portanto, criado em 24 de setembro de 2013, mas começou a funcionar praticamente há um ano. A partir de, digamos, de 2014, temos um ano. Muito obrigado pela atenção que nos dispensaram e estamos agora cá presentes para as perguntas que nos queiram formular. Muito obrigado. Convidava-me então agora a falarmos um bocadinho. E começava por perguntar qual é que é o maior desafio que encontrou na criação do projeto. Isto é, qual é que é aquele problema? É um problema de junção destas câmaras todas diferentes? É um problema? Qual é que é o problema? Grande? Não, por acaso, no nosso caso concreto, o problema não foi a junção das câmaras, porque penso que as câmaras, talvez por causa da tal polémica da construção da barragem, perceberam desde o início que a única hipótese que tinham de poder aproveitar este projeto em prol do desenvolvimento de cada um dos seus territórios era estarem unidos. Porque no dia em que cada Câmara começasse a querer negociar isoladamente contrapartidas com a EDP, numa lógica de pesca à linha, obviamente todos e cada um deles seriam prejudicados. E por isso mesmo, como lhe disse, antes mesmo de haver barragem, nós elaboramos, quando digo nós, os 5 municípios, sim, elaboraram um projeto, ou mandaram elaborar um projeto de estratégia de desenvolvimento regional que tinha esta componente do próprio parque, quer com barragem, quer sem barragem. No fundo, o que é que nos faltava? Faltava-nos era o investimento. Qual era a nossa ideia? Se houvesse barragem, quem tinha que financiar este projeto era a ADP, como está a acontecer neste momento. Se não tivéssemos barragem, o nosso objetivo era que fosse o Governo Central, qualquer que ele fosse, a financiar esse mesmo investimento. No fundo, o que é que isto nos permitiu? Permitiu-nos arranjar uma estratégia de desenvolvimento integrada para aquele Vale do Tua, para um território que, sem este pretexto, se calhar ninguém olhava para ele com os olhos como foi olhado. E, portanto, isso é que foi, digamos, a pedra de toque. Portanto, essa não foi a dificuldade. A dificuldade foi mais a negociação com o Poder Central, reconheço. E, nomeadamente, porque o que estava previsto em termos das verbas da EDP, basicamente estava previsto ir tudo para Lisboa. Não é? Como aquela questão do Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que nós conseguimos ir buscar lá 75% desse fundo. Ainda ficou lá 25%. Mas pronto, está bem, ok. Administrativos. Exatamente, custos administrativos. Mas 75% veio para o território. Essa foi, de facto, a negociação mais difícil. Reconheço. O resto foi fácil, porque eu acho que, como disse também o Carlos e quem habita aqui, os poucos que resistem a continuar a trabalhar e a viver neste território, sabem que só dando as mãos, só estando todos muito fortes e unidos numa estratégia de coesão territorial, é que nós podemos vencer as dificuldades. E, portanto, aí, a esse nível, ao contrário do que se pensa noutros fóruns, os autarcas da região, e queria aqui prestar-lhes essa homenagem, os autarcas da região já perceberam há muito tempo que só unidos é que conseguem vencer as dificuldades. E quão frágil perante as alterações políticas é um projeto como este? Isto é, a vantagem de iniciativas privadas é que não estão tão suscetíveis a essas mudanças. Vamos imaginar que amanhã, no próximo ciclo político, quer o poder central, quer depois o poder local muda. Isso tem impacto direto ou há algum tipo de garantia de que este projeto tem vida longa para lá da cor política? A garantia de que este projeto está mais ou menos defendido, porque certezas absolutas ninguém tem nos tempos que correm, mas que está mais ou menos defendido para essas vicissitudes, eu diria que tem a ver com 2 níveis. Primeiro, um a nível nacional. Ainda há pouco, em conversa com a doutora Isabel, estava a falar sobre isso, de se calhar um dos únicos, se não o único, setor da atividade deste país, em que os governos passam e a estratégia e a visão se mantém e se procura melhorar, é exatamente o do turismo. O Plano Estratégico Nacional do Turismo, o PENT, que aqui foi apresentado, passou já por vários governos e nenhum desses governos acabou com ele e inventou outra coisa diferente. Antes, pelo contrário, procuraram, através de fenómenos de upgrades, melhorá-lo. E, portanto, isso era o que devia ser feito, não apenas neste setor, mas em muitos outros. Infelizmente, noutros não acontece assim. Em cima, não é? Exatamente. E não destruir muitas vezes sem sequer avaliar. Sem sequer avaliar se está bem, se está mal, o que é preciso melhorar. E, portanto, sob esse ponto de vista, temos um certo conforto que neste setor, aparentemente, as coisas estão a correr bem. Pelo menos até agora. Depois há uma outra situação que é fundamental e que é, digamos, o financiamento.
Se o financiamento dependesse do Estado Central ou até das autarquias, vamos reconhecê-lo, este projeto poderia vir a sofrer com essas vicissitudes. Mas não, este financiamento está garantido pela EDP, através da DIA, da Declaração de Impacto Ambiental da barragem. Portanto, eles têm mesmo que colocar cá estas verbas. Mas para além disso, como eu disse há pouco, e não disse na apresentação, queria deixar para o debate, nós financiamos a componente da conservação da natureza, fizemos uma candidatura de 3 milhões de euros diretamente a Bruxelas para o financiamento dos investimentos nessa área. E, portanto, o que é que nós pretendemos com essa candidatura diretamente a Bruxelas? Pretendemos ganhar a autossustentabilidade, pretendemos ganhar, digamos, autonomia e pretendemos fazer com essa candidatura, no fundo, uma capacitação institucional do parque, de forma a que o parque se liberte o mais rápido possível de qualquer tipo de dependência económica. Nós não queremos atuar numa lógica de subsídio à dependência. Nós queremos, todo aquele projeto que eu passei aqui mais rapidamente por causa do adiantado da hora e que noutras circunstâncias esmiuçaria mais ao detalhe, é exatamente numa lógica de em 3 ou 4 anos conseguirmos criar as infraestruturas fundamentais para que o parque possa ser autossustentável. Ou seja, a nossa lógica é o parque vender um conjunto de produtos e serviços, não só na área do turismo, como lhe disse, mas também na área agroalimentar, na área dos produtos endógenos, de forma a que com esses produtos nós possamos ser autossustentáveis e não venhamos a depender de qualquer subsídio ou dependência, seja ela de Bruxelas, seja ela do Governo Central ou do governos locais. Mas, obviamente, e voltando à sua pergunta inicial, a garantia que temos é, obviamente, o nosso trabalho, mas é, sobretudo, esta situação de não dependermos financeiramente nem do Governo Central, nem das câmaras. Exatamente. Luís Cerejeira, que eu tenho que ver aqui onde é que é, de Braga, coloca-nos aqui a questão de, tal como tinha sido questionado anteriormente, apesar de ser um projeto meritório, como trazemos gente para ele? Qual é o plano? O plano é exatamente aquele que acabei de referir há pouco, ou seja, é ir buscar não apenas aos turistas internos, mas também aos externos, ir buscar a atração pela natureza. Nós partimos, obviamente, sendo um parque natural regional, obviamente, aquilo que nós pretendemos vender é a paisagem, é a cultura, é a gastronomia, é o património, é, no fundo, aquilo que o nosso território tem de deslumbrante património natural. É, no fundo, esse deslumbrante património natural que nós queremos vender, obviamente. Mas, evidentemente, não fazemos isto sozinhos. E por isso mesmo as parcerias com as autarquias, as parcerias com a EDP, a parceria com o Porto e Norte, a parceria com o Turismo de Portugal é fundamental para, e a internet também, é fundamental para fazermos esta venda deste produto, deste serviço. É preciso ver que nós para já estamos a estruturar-nos, nós temos um ano, somos um bebê, não é? Ainda. Mas o objetivo é exatamente esse. É, através de um nicho de mercado, que é o turismo de natureza, acabar por dar sustentabilidade a um território cada vez mais envelhecido, cada vez mais desertificado e tentarmos inverter esta tendência. Mas para invertermos esta tendência é preciso que os locais, as pessoas que habitam e vivem nesse território, ganhem com o parque. E é isso que nós pretendemos. Turismo como fator impulsionador do desenvolvimento. Acho que é um bocadinho essa. É isso, em territórios de baixa densidade, é isso mesmo.